Muito bem, hoje então, nosso tema livre, nós temos algumas questões que foram apresentadas, para a gente poder desenvolver aqui do nosso trabalho. Eu separei aqui um artigo da Revista Espírita, em que Kardec faz uma abordagem sobre a necessidade de aperfeiçoamento de todas as criaturas, E aí então a gente já faz uma conciliação também sobre a questão do sofrimento dos animais, que tinha sido proposto aqui por você na sala nos nossos encontros anteriores. Então hoje a gente vai tentar trazer um pouco de esclarecimento sobre esse tema. E a gente pode inclusive aprofundar, falando de modo geral, sobre a questão dos animais, nos seus diversos aspectos. Então, inicialmente, antes da gente tocar diretamente no tema, a gente vai fazer uma introdução, para elaborar, para desenvolver o nosso raciocínio, para chegarmos a esse tema. Isso porque, de um modo geral, quando nós estudamos o conteúdo da doutrina espírita, é necessário que nós façamos um desenvolvimento do assunto, ou seja, começar pelas suas bases, acompanharmos a evolução da ideia para chegarmos num ponto, e a partir desse ponto tirarmos as nossas conclusões. Isso é necessário porque não adianta nós simplesmente pegarmos uma resposta pronta e jogarmos no ar sem que tenhamos uma fundamentação para compreendê-la, porque do contrário, isso vai se tornar um dogma. Por que tal coisa é assim? Por isso, ponto. Então, na verdade, nós vamos entendendo como as coisas vão se desenvolvendo, para depois, quando passar pelo assunto que nós temos dúvida, nós temos toda a base anterior. Então, seria mais ou menos, só para a gente fazer uma ilustração, falar sobre reencarnação. Então, é perguntar assim, os espíritas acreditam em reencarnação? A resposta é sim. Mas espera aí, acredita por quê? Porque tem que acreditar? Porque nós somos obrigados, faz parte do conteúdo doutrinário, ter que aceitar essa ideia? Obviamente que não. Então nós vamos falar sobre a evolução do espírito, vamos falar sobre lei de causa e efeito, vamos falar sobre uma série de ideias, para depois, quando chegarmos na reencarnação, você vai dizer, você compreende a reencarnação como uma lei? Ou você aceita a reencarnação como uma crença? Aí nós vamos entendê-la como uma lei. Exatamente por causa de todas as questões que nós analisamos. Questões filosóficas, fatos que vêm sendo analisados na atualidade, aqui na nossa sociedade, de recordações, de lembranças, de regressão de memória, isso falando sobre questões do espírito. Então, podemos perceber que os temas estudados na doutrina espírita precisam ser fundamentados para que eles sejam compreendidos. Por isso que é chamado, então, de fé racional. E não simplesmente uma fé que acaba tendo por objetivo aceitar um dogma. Você aceita porque disseram que tem que aceitar. Isso na doutrina espírita é inconcebível. Então tudo para nós tem que ter uma fundamentação. Então, antes de falarmos especificamente sobre o sofrimento dos animais, vamos falar sobre a evolução de todos os seres para chegarem à perfeição e por quê. Esse é o próprio título desse artigo, da perfeição dos seres criados. Então Kardec já coloca no primeiro parágrafo aqui uma provocação. Por vezes pergunta-se se Deus não teria podido criar os espíritos perfeitos, para lhes poupar o mal e todas as suas consequências. Então, já que nós passamos por experiências evolutivas, vivenciando provas e expiações para nos ajudar nesse nosso desenvolvimento moral, não seria mais fácil se todo mundo fosse criado perfeito, sem a necessidade de se submeter a essas dores, a essas dificuldades? Então, por isso, essa pergunta que é colocada por Kardec, ela é muito interessante. O embaixador colocou, forçar as pessoas a irem para determinado dogma é uma coisa muito abusiva. Sim, não é uma abusiva, seria um abuso daquele que propõe o dogma e seria uma ingenuidade daquele que aceita o dogma. Por isso que a doutrina ela tem, como eu falei para vocês, é fundamental, que você tenha uma fé racional. Você acredita em tal coisa? Acredito, mas por que você acredita nessa coisa? E é esse porquê
que é fundamental para todos nós. Se por acaso nós não temos como encontrar respostas aqui no nosso mundo material, né, de pensarmos, por exemplo, em questões que dizem respeito às ciências naturais, né, do mundo físico, a biologia, a química, a física e tudo mais, então nós buscamos nas próprias ciências a resposta, ou as respostas que nós desejamos. Mas se por acaso nós tratamos de questões espirituais, as nossas ciências não são capazes de abordar esse tema, de trazer para nós nenhum tipo de solução. Então nós partimos para a filosofia, partimos para o raciocínio, para as respostas que chegam para nós, para a metodologia, para avaliarmos o conteúdo dessas respostas. Então, na verdade, nós acabamos nos tornando aqueles investigadores, tanto do mundo físico como do mundo espiritual. Aí você pode dizer, eu acredito em tal coisa porque ela tem fundamento. E não simplesmente acreditar porque disseram, olha, acredita nisso porque é assim. E você não pode questionar, né? Então, por isso, a fé racional, a fé raciocinada é a base fundamental da doutrina espírita. Embora hoje, né, nós tenhamos uma grande quantidade de adeptos da doutrina espírita que se aproximam em busca de alívio de suas dores. E não tem essa preocupação em estudar, em pesquisar. Isso é muito natural. E isso faz com que muitas vezes acreditam por acreditar. Mas se isso satisfaz, tá bom, né? Pelo menos nós temos assim todas as bases daquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, ela foi desenvolvida. Então muitas vezes a pessoa acredita sem que ela tenha passado por esse processo de estudo, de avaliação, de desenvolvimento de suas ideias. Agora nós podemos imaginar naquilo que nós vemos nas escolas tradicionais, de falar, por exemplo, que se você for mal, você vai para o inferno. Isso é um dogma. E aí, então, até nos tempos de hoje, nós percebemos que muitas vezes as pessoas vão se distanciando das religiões exatamente por não encontrarem lógica nesse tipo de argumentação. Então, céu, inferno, anjos, demônios, milagres e tudo mais, então são elementos que vão surgindo dentro desses dogmas que muitas vezes acabam muito mais afastando do que aproximando. Então nós vamos desenvolver esse nosso raciocínio aqui a partir desse artigo. Então, mais uma vez, pergunta-se por vezes se Deus não teria podido criar os espíritos perfeitos para lhes poupar o mal e todas as suas consequências. Esse artigo ele se encontra na Revista Espírita do ano de 1864, no mês de março. Então, sem dúvida, Deus o teria podido, já que é todo-poderoso. E se não o fez, é que em sua soberana sabedoria julgou mais útil fosse de outro modo. Então, quando Kardec coloca que Deus é todo-poderoso, essa é uma afirmação que era bastante perigosa. Exatamente porque é o que nós vemos hoje, que Deus tudo pode, Deus tudo faz, Deus tudo quer. Então nós acabamos, inclusive, acreditando que pode tudo acontecer, quebrando, inclusive, a ordem das leis naturais que regem o nosso mundo. Então esse poder, esse todo poder e bondade, que é uma outra expressão, né, que inclusive na prece de Cáritas nós também ouvimos, nós falamos que Deus é aquele que criou todas as leis. É aquele que rege o nosso universo, é aquele que cria a vida. Então, se nós não entendermos exatamente o conceito de Deus, por mais superficial e precário que seja, né, devido à nossa incapacidade de nos aprofundarmos no entendimento sobre Deus, nós vimos lá no segundo capítulo do livro A Gênese, um capítulo exclusivo para falar sobre Deus. E aí, então, quando nós estudamos nesse capítulo, nós procuramos trazer aqui todas as ideias possíveis para entendermos exatamente quem era Deus, ou o que é Deus. Deus é um ser, Deus é uma inteligência, Deus seria uma equação, Deus seria uma força. Cada um de nós tem ali uma interpretação muito específica, muito própria. Mas quando nós falamos a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que é uma definição que os espíritos deram para Kardec,
nós procuramos então, com toda a nossa limitação, entender exatamente que essa inteligência é uma potência suprema. Então nós pensamos do que ela é capaz de fazer. É capaz de fazer tudo. Mas o que é o tudo para nós? O tudo é aquilo que diz respeito ao nosso mundo físico, mundo material. Então Deus pode fazer chover, Deus pode trazer a seca, Deus pode trazer a vida, Deus pode trazer a morte. E aí as nossas ciências vão se desenvolvendo, e nós vamos então entendendo sobre os átomos, e percebendo então que Deus cria esses elementos, essas partículas, que vão compondo a nossa matéria. Nós vamos nos aprofundando, observando sobre os princípios da vida, vendo uma simples bactéria que tem vida, e essa vida foi dada por Deus. Vemos ali as fotografias que chegam para nós do espaço, e vemos as galáxias mais distantes, as nebulosas mais distantes, e vemos que Deus também criou essas galáxias. Então esse todo poderoso, essa capacidade de criar o tudo, esse tudo para nós vai se expandindo cada vez mais conforme nós vamos evoluindo em entendimento. Então o fato de fazer tudo não significa que esse tudo é feito simplesmente ao bel prazer. Porque exatamente esse tudo inclui também leis que mantêm a ordem, que faz com que o caos seja controlado. E seja estabelecido então essas regras para que o nosso mundo se desenvolva. E não quebrando essas leis. Então, na verdade, cada vez que nós, como nós vimos inclusive também no próprio livro Gênesis, a Gênese, sobre os milagres, lá naquela parte, né, nos milagres e predições do Evangelho, né, que Kardec analisou, nós vimos ali que os milagres, na verdade, são demonstrações dessa força superior, que, embora seja para nós algo que fuja ao nosso entendimento a partir dessas leis que nós conhecemos, ela se mantém dentro da ordem porque ela respeita outras leis. As leis do plano espiritual, a lei dos fluidos, leis de outros elementos que nós não compreendemos, mas tudo segue essas leis. Então quando Kardec coloca que Deus é todo-poderoso, sim, mas esse poder não é usado indiscriminadamente. De que privilegia uns e não privilegia outros, privilegia aqueles que adoram, mas se esquece daqueles que o ignoram. Então tudo isso, para nós, tem que ser visto com muito cuidado, porque ele acaba alimentando exatamente essas ideias de um Deus partidário, de um Deus tendencioso, de um Deus vingativo. Então lembramos sempre que, embora seja todo-poderoso, tem também todas aquelas virtudes que Kardec colocou. Deus é imutável, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é amoroso. Então, tudo isso dentro desse conceito, que para nós ainda é muito difícil, como comentamos. Não compete ao homem perscrutar os seus desígnios, e ainda menos julgar e condenar as suas obras. Então essa é uma expressão bastante interessante, que nós não temos ainda capacidade, competência, ou condições de julgar aquilo que acontece a partir da vontade de Deus. Só que isso para nós também acaba sendo algo bastante intrigante, porque nós vemos comentários, principalmente na atualidade, analisando as situações que acontecem no nosso mundo, de guerras, de doenças e tudo mais, e nós questionamos, mas por que Deus permite que isso aconteça? Ou por que Deus fez isso acontecer? E para aqueles que se colocam na condição de ateus, dizem assim, se vocês acreditam em Deus, então me explica como é que o seu Deus pode fazer tal coisa. Então o que não compete ao homem é julgar, se aprofundar nesses desígnios do porquê das coisas, e ainda menos julgar e condenar as suas obras. Mas aí, felizmente, nós temos ali essa base doutrinária, como nós comentamos, que não é simplesmente fazer um julgamento sobre Deus, mas entender exatamente do porquê das coisas acontecerem. É comum a gente ver em diálogos de filmes, em diálogos de livros que falam sobre
situações dramáticas, né, do nosso mundo, e nós vemos, por exemplo, aquela pergunta, por que Deus permite que as guerras aconteçam? Onde está Deus que não impede que isso aconteça? E aí nós, através daquilo que a doutrina espírita nos oferece, que é exatamente aquela fundamentação filosófica que nós temos, de pensar, por exemplo, na necessidade da evolução do nosso mundo, na evolução dos seres, das criaturas. E nós vemos que tudo aquilo que permite, que nos leva à evolução, vem inclusive do estímulo do aprendizado, através dessa didática divina, dessa didática perfeita, que coloca para nós o aprendizado através dos resultados. Se por acaso nós agimos de uma forma correta, a recompensa vem através dos benefícios. Se por acaso nós nos equivocamos, a recompensa virá através da dor. Então a dor e os benefícios são dois estímulos muito poderosos que vão nos ajudando nesse desenvolvimento. O embaixador lembrou do livre-arbítrio, que é um princípio fundamental para nós, e nós vamos então direcionando o nosso livre-arbítrio conforme os resultados forem surgindo. Porque do contrário, a pergunta vem exatamente isso. Por que esse sofrimento? Por que nós temos que sofrer para evoluir? Por que Deus não criou todo mundo perfeito? Que foi essa a pergunta inicial que Kardec fez. Então, quando nós vemos uma guerra acontecendo, nós vemos, na verdade, os homens fazendo uso do seu livre-arbítrio e vão aprendendo através do sofrimento, até chegar um momento em que esse egoísmo vai deixar de existir, e a partir da dissolução desse egoísmo, nós veremos então as virtudes mais nobres se desenvolvendo. Então, do porquê da dor, do porquê do sofrimento, a lei de causa e efeito mostra para nós. Poderia ser diferente? Poderia. Mas aí Kardec coloca exatamente, né? Não compete ao homem fazer um julgamento, mas nós podemos entender através dessa filosofia que temos hoje. Que continua aqui para nós. Desde que não pode admitir Deus sem o infinito das perfeições, sem a soberana bondade, a soberana justiça, desde que tem sob os olhos incessantemente milhares de provas de sua solicitude pelas criaturas, deve pensar... Espera só um instantinho que eu apertei aqui um botão errado. Rapidamente... Tá. Desde que tem sob os olhos incessantemente milhares de provas de sua solicitude pelas criaturas, deve pensar que tal solicitude não poderia ter falhado na criação dos espíritos. Essa solicitude nós vemos que todos os benefícios que nós temos, então temos a nossa a natureza que nos fornece o alimento, que nos fornece a proteção, que nos fornece as condições de existência, que nos fornece o conhecimento das leis, que nos fornece a vida. Então esses milhares de solicitudes são exatamente tudo aquilo que nós vemos como fonte divina, que hoje, né, alguns segmentos da nossa sociedade chama simplesmente de acasos da natureza. E nós entendemos como solicitudes de Deus, que vêm através da natureza. Mas aí, como diz o poeta, né, que o acaso nada mais é do que a criação de Deus de uma forma anônima, que nós chamamos de por acaso isso aconteceu. Por acaso veio a vida, por acaso nós temos o sol, por acaso temos a água no nosso planeta, tudo que é por acaso. E na verdade nós temos ali uma inteligência suprema que rege tudo isso. Então, se nós temos toda essa perfeição, temos todas as virtudes, temos a soberana bondade, a soberana justiça, por que tudo isso acontece de negativo no nosso mundo? Na Terra, o homem é como a criança, cuja visão limitada não vai além do estreito círculo do presente e não pode julgar da utilidade de certas coisas. Aqui também a gente vê que cada frase que Kardec coloca, cada oração que ele apresenta para nós aqui, ela tem um estímulo para discutirmos, para
raciocinarmos, para avaliarmos. Então nós percebemos aqui também que o homem, como criança, ele sempre vê o contexto do presente. Então, se uma guerra está acontecendo, acontece porque os homens hoje são ainda primitivos. Se por acaso acontece uma catástrofe, essa catástrofe aconteceu hoje. Mas quando nós começamos a analisar o passado, o vínculo de todos os seres, a sua evolução, começamos a analisar o presente, vemos as consequências do futuro, nós começamos a expandir cada vez mais a nossa visão. Nós chegamos até a comentar sobre isso, né, durante o nosso estudo essa semana, na terça-feira, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vimos ali que o homem vai evoluindo gradualmente, de tempo em tempo, de geração em geração, em que ele mesmo participa de cada uma dessas etapas através da reencarnação. E não simplesmente que os homens do passado foram muito azarados por nascerem numa época de privações, de sofrimento. Nós temos o privilégio de nascer num mundo como o nosso, mais equilibrado, mais desenvolvido, onde nós temos Facebook, onde nós temos comida congelada, micro-ondas, WhatsApp, computadores. E no futuro os homens serão mais felizes ainda, porque terão mais recursos, mais benefícios. Então nós ficamos pensando, né? Bom dia, Capucci. Bom dia, professor. Então nós ficamos pensando assim, né? Por que cada geração nasce numa época tão difícil? E aí nós pensamos assim, mas espera lá, nós participamos daquilo que aconteceu no passado, pelo merecimento participamos daquilo que acontece no presente e participaremos daquilo que acontecerá no futuro. Então somos ali seres que acompanham essa evolução. Então analisar o presente, o passado e o futuro para nós não é uma questão apenas temporal, mas são elementos que fazem parte da nossa própria história. Porque nós não existimos apenas agora. A nossa existência vem de há muito tempo. A dona de mim colocou, será que existe algum planeta em que o homem soube usar o livre-arbítrio, fazendo só o bem? Sim, sem dúvida. Só que eles chegaram nessa condição de sabedoria, passando pelas experiências primitivas, passando por provas e expiações. Assim como nós. Jesus foi um homem, foi um ser que também viveu a sua fase primitiva. E ele então conquistou, porque na verdade a perfeição é uma conquista. Que é exatamente o tema que Kardec coloca. Deus não podia ter criado todo mundo perfeito, todo mundo fazendo bem? Poderia, mas ele submete todos nós ao aprendizado para chegarmos a essa condição. Então não tenhamos dúvida que existem muitas dessas sociedades aperfeiçoadas porque os seres já chegaram a essa perfeição. Assim como nós chegamos nesse aperfeiçoamento atual, nessa condição atual, por mais primitiva que ela possa parecer. Mas se nós achamos que hoje a nossa condição é primitiva, se nós voltarmos 1000 anos no tempo, aí nós vamos ver o que é primitivismo. Se nós voltarmos 3000 anos no tempo, aí nós vamos entender o que é viver aquilo. E a gente ainda se pergunta, como é que aquelas pessoas conseguiam viver daquele jeito? Nós vivíamos daquele jeito, estamos vivendo do nosso jeito e viveremos no futuro de um jeito muito melhor. Exatamente porque essa é a evolução de cada ser. Então aqui, por causa dessa nossa limitação de entendimento, Kardec coloca, Deus, pois, aliás, o homem deve, pois, inclinar-se ante o que ainda está acima do seu alcance. Todavia, tendo-lhe Deus dado a inteligência para se guiar, não lhe é vedado procurar compreender, detendo-se humildemente no limite que não pode transpor. Então, sim, nós temos o direito de investigar e pesquisar, mas temos que ser pacientes, compreensivos, humildes, para entendermos que tem coisas que nós não entendemos ainda. É a mesma coisa do tema que foi proposto, de falar sobre o sofrimento dos animais. Por que os animais sofrem? Não sabemos, mas temos que confiar na sabedoria divina, que sem dúvida nenhuma vê um propósito para esse sofrimento. Assim como inicialmente nós perguntávamos por que uma criança nasce com uma doença incurável, uma doença que traz tanto sofrimento. Não sabemos a causa, mas hoje, pelo menos esse tema para nós, ele já é mais esclarecido, quando nós falamos sobre
as provas, expiações, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Então nós não entendemos o fato, mas entendemos o processo. Entendemos que existe, sem dúvida nenhuma, algo muito sábio que nós ainda não entendemos. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, né? E como é bom essa oportunidade de aprendizado para todos nós. Saímos um pouco da escuridão, né, Angelina? Aquela escuridão da ignorância, a escuridão do medo, e começamos a entrar agora com a luz da razão, a viver com a luz da razão. O Wagner colocou, né, é só entrar num castelo aqui na Europa, né, e perceberemos como vivemos muito melhor hoje do que os reis e rainhas daquela época, né. O detalhe, né, Wagner, é que quando a gente olha esses castelos, hoje eles são enfeitados, eles são limpos, eles são cheios de contos, cheios de histórias, mas o dia a dia, acordar numa segunda-feira num castelo medieval, com aquele inverno europeu, sem água quente, sem higiene, sem aquele chuveirinho gostoso para poder tirar um pouco daquela nhaca do dia, né? A coisa não era tão simples, abrir a geladeira, pegar ali uma comidinha. Ali tinha que literalmente correr atrás, né? Pois é, então os castelos que a gente vê hoje, eles são muito românticos. Mas no passado, no seu dia a dia, aqueles castelos eram fortalezas que protegiam as pessoas dos ataques constantes que se sofria das sociedades, de comunidades ainda primitivas. Então o negócio ali era muito diferente. A Eliana colocou, né, não só os ateus, né, às vezes ouço alguns espíritos desencarnados nos trabalhos de orientação e diálogo com os espíritos. Né, se seu Deus é tão bom, por que ele deixou acontecer isso comigo? Né? Daí eu procuro tentar fazê-lo entender que não foi Deus. É exatamente isso. Porque se a gente dá uma resposta, que geralmente, né, eu também já vi essa situação, que perguntaram assim, mas por que Deus deixou acontecer isso comigo? Aí a resposta simples vem assim, é porque Deus está testando a sua fé. Pense naquela passagem de Jó da Bíblia. E aí você começa a pensar, Jó, Deus testando Jó, e a gente fala assim, mas por que ele testou a mim e não testou o vizinho? Por que tinha que ser eu? Então se a gente dá uma resposta incompleta, a dúvida continua e muitas vezes gerando revolta. Mas se a gente começa a trabalhar toda essa fundamentação, aí mesmo que a gente não aceite, por inconformidade, por rebeldia, a gente sabe que tem uma lógica. Você pode até não concordar, mas você sabe que é bom. Seria mais ou menos a gente pensar no indivíduo que ficou doente. E ele vai dizer assim, mas espera aí, por que eu tinha que ficar doente? Aí você fala assim, olha, porque você viveu desse jeito, porque você fez tal coisa. Aí ele vai dizer assim, ah tá, mas eu queria não ficar doente. Pois é, mas agora você sabe por que você ficou. A gente entendeu a causa e depois entendeu o efeito. Essa é a diferença. Continuando, vamos lá em frente, senão a gente não chega na nossa conclusão. Então, todavia, tendo-lhe Deus dado a inteligência para se guiar, não é vedado procurar compreender, detendo-se humildemente no limite do que não pode transpor. Sobre todas as coisas mantidas no segredo de Deus, o homem não pôde estabelecer senão sistemas mais ou menos prováveis. Esses sistemas é uma expressão muito utilizada por Kardec e também muito utilizada naquela época. Sistema significa uma linha de raciocínio. Seria uma fórmula para você explicar alguma coisa. Então os nossos sistemas são: por que existe o sofrimento? Por que Deus não acaba com o sofrimento? O primeiro sistema, porque ele não quer. O segundo sistema, porque ele está testando a sua fé. Um outro sistema, a lei de causa e efeito. Embora a lei de causa e efeito seja para nós a resposta mais adequada, mas não passa de um sistema aos olhos daqueles que não concordam. Então nós vamos criando ali várias justificativas, vários sistemas para poder tentar entender isso tudo. Kardec coloca, para julgar qual desses sistemas mais se aproxima da verdade, há um critério seguro: os atributos essenciais da divindade. Então a gente lembra, né, dos atributos essenciais. Deus é perfeito,
é imutável, é soberanamente justo e bom. Então a gente coloca todas as virtudes no máximo, coloca toda a potência no máximo. Então Deus tem a onipresença, a onisciência, então ele tem ali, e a onipotência. Então ele tem ali tudo de soberano, tudo de máximo. Quando a gente coloca então, se Deus é essa perfeição absoluta, o sistema mais adequado vai ser exatamente o que respeita, aquele que vai ao encontro de todas essas virtudes. Então se ele faz alguma coisa, não faz por castigo, faz por educação. Se por acaso ele acontece alguma coisa, acontece por amor, e não por egoísmo, por indiferença. Mesmo que nós não compreendamos o significado exato desse amor. Se Deus ama, por que ele permite que um terremoto tire tantas vidas? Exatamente porque esse amor, que permite a evolução de todos os seres, fez com que eles estivessem naquele local, aprendendo através daquela experiência. Porque a morte não é uma destruição, mas a morte é uma transformação. E essa transformação vem exatamente para impulsionar a evolução. Ah, mas eu não concordo com isso. Tá, você pode não concordar. Mas, na verdade, a nossa limitação é que faz com que nós pensemos dessa forma tão limitada. Toda a teoria, toda a doutrina filosófica ou religiosa que se tendesse a destruir a mínima parte de um só desses atributos, pecaria pela base e estaria, por isso mesmo, eivada de erro. De onde se segue que o sistema mais verdadeiro será aquele que melhor conciliar-se com esses atributos. Então, encaixando, fazendo ali uma conexão com aquela pergunta, por que os animais sofrem? Não sei exatamente por quê, mas eu sei que isso tem um motivo embasado nesse amor absoluto. Nossa, mas o amor permite que sofra? Vamos entender primeiro o que significa sofrimento. Entender o que significa a dor, entender o que significa a morte, a destruição. Aí então a gente vai conseguir chegar próximo desse entendimento. Sendo Deus todo sabedoria e toda bondade, não poderia ter criado o mal para contrabalancear o bem. Aliás, lá no livro A Gênese nós vimos sobre isso, né? Entender o que é o bem e o que é o mal. O bem é aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria, felicidade. O mal é aquilo que nos causa sofrimento e dor. Esse é o nosso conceito, essa é a nossa interpretação. Só que na verdade é muito diferente. Muitas vezes a felicidade que nós imaginamos ter é a causa da nossa queda. Muitas vezes a dor que nós julgamos ter é para nós o impulso para conquistarmos a felicidade. Então vai depender muito da nossa perspectiva. Para nós encarnados, a felicidade e a dor têm uma interpretação. Para os desencarnados, essa mesma felicidade e essa mesma dor vai ter uma interpretação completamente diferente. Diante da nossa ignorância, felicidade e dor é um conceito. Para os espíritos evoluídos, felicidade e dor tem outro conceito. Então a gente vê que bem e mal é muito mais complexo do que nós imaginamos. Vai depender simplesmente da nossa perspectiva. Se o mal tivesse feito uma lei necessária, teria voluntariamente enfraquecido o poder do bem, porquanto aquilo que é mal não pode senão alterar e enfraquecer o que é bom. Ele está falando aqui exatamente sobre o poder do mal, né? Se o mal realmente existisse, ele teria suas próprias leis, e essas leis se oporiam ao bem. Então nós teríamos ali o bem e o mal brigando um contra o outro. Mais ou menos aquela ideia personificada de Deus e demônio, de Deus e o diabo. Deus, a representação máxima do bem, o diabo, a força suprema do mal. Quem vai ganhar? E enquanto essas duas potências estão discutindo, os homens no meio, ficando jogando um contra o outro. E aí nós entramos naquela frase que diz assim, na disputa entre as ondas e o rochedo, quem sofre são as ostras. Então nós tínhamos ali dois elementos importantes. A Sandra colocou, eu tinha perguntado a você se o amor da minha cadela seria por instinto ou por consciência. Né? A gente vai falar sobre isso já, Sandra. Nós vamos desenvolver esse raciocínio para chegar nele. Para falar sobre a dor
e para falar também sobre esse grau de consciência dos animais. Continuando. Sejam pacientes, sejam pacientes. Ele estabeleceu leis que são inteiramente justas e boas. O homem seria perfeitamente feliz se as observasse escrupulosamente. Mas a menor infração a essas leis causa uma perturbação, cujo contragolpe experimenta. Daí todas as suas vicissitudes. Então já começamos a entrar um pouquinho, inicialmente, na lei de causa e efeito. Então nós estamos falando aqui dos homens, dos espíritos humanos, que podem se submeter à lei de causa e efeito, diferentemente, por exemplo, dos animais, que como não atingiram ainda um grau de consciência, um grau de livre-arbítrio, por que são submetidos a sofrimentos? É, pois, ele próprio, ele, o homem, a causa do mal por sua desobediência às leis de Deus. Deus o criou livre de escolher seu caminho. O que tomou o mau caminho o fez por vontade própria e não pode recusar-se, não pode acusar, senão a si mesmo, pelas consequências para si decorrentes. Pela destinação da terra, só vemos espíritos dessa categoria, e é o que fez crer na necessidade do mal, ou seja, a destinação da terra como sendo ainda um mundo de provas e expiações. Bom dia, pessoal que chegou. Ou seja, de seres ainda vacilantes, ainda imperfeitos, ainda viciosos, que fazem escolhas que são tomadas a partir das suas necessidades ainda primitivas, e acaba sofrendo por isso. Entrando depois no mundo de regeneração, como o próprio nome diz, espíritos regenerados. Sendo regenerados, já são espíritos que já se desenvolveram, já se corrigiram. Depois nós temos ali os mundos felizes e depois os mundos angelicais, dos seres perfeitos. Então ainda, no nosso meio, existe aquilo que nós entendemos como sendo o mal. A dor, o sofrimento, a violência, a maldade propriamente dita. Então nós criamos esse elemento no nosso mundo. Existe o bem, mas também existe o mal. E o mal, como a gente sabe, ele age por si próprio. Ele não tem motivo para dizer assim, mas por que eu estou sofrendo? Estou sofrendo porque eu quero que você sofra. Essa é a ideia desse mal personificado. Existe aquela força oculta que nos persegue o tempo todo pelo prazer de provocar o mal. E aí nós não entendemos que esse mal, na verdade, é uma consequência e não uma causa. Se pudéssemos abarcar o conjunto dos mundos, veríamos que os espíritos que permaneceram no bom caminho percorrem as diversas fases de sua existência em condições completamente diferentes, e que desde que o mal não é geral, não poderia ser indispensável. Mas resta sempre a questão de saber por que Deus não criou os espíritos perfeitos. Então a gente deu volta e Kardec voltou a perguntar, mas não podia ter sido tudo perfeito? Para evitar todo tipo de problema? Esta questão é análoga a essa outra. Por que a criança não nasce totalmente desenvolvida, com todas as aptidões, toda a experiência, com todos os conhecimentos da idade viril? Kardec não deixa por menos, né? Então ele diz exatamente isso. Já pensou uma criança que já levanta falando, já levanta caminhando, com toda a inteligência, todo o conhecimento? E aí nós entendemos que pelo próprio processo de desenvolvimento biológico, tudo vem gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos, com o desenvolvimento do psiquismo, do intelecto e dos próprios valores também. Há uma lei geral que rege todos os seres da criação, animados e inanimados, a lei do progresso. Os espíritos são a ela submetidos pela força das coisas, sem o que a exceção teria perturbado a harmonia geral, e Deus quis dar-nos um exemplo sintetizado da progressão da infância. Desde que o mal não existe como necessidade na ordem das coisas,
pois não é devido senão a espírito prevaricadores, a lei do progresso de modo algum os obriga a passar por essa fieira para chegar ao bem. Ela só os obriga a passar pelo estado de inferioridade intelectual, ou, por outras palavras, pela infância espiritual. Criados simples e ignorantes, e por isso mesmo imperfeitos, ou melhor, incompletos, devem adquirir por si mesmos e por sua própria atividade a ciência e a experiência que de início não podem ter. Se Deus os tivesse criado perfeitos, deveria tê-los dotado desde o instante da criação com a universalidade dos conhecimentos, tê-los-ia isentado de todo o trabalho intelectual, mas ao mesmo tempo lhes teria tirado a atividade que devem desenvolver para adquirir e pela qual concorrem, como encarnados e desencarnados, ao aperfeiçoamento material dos mundos, trabalho que não incumbe mais aos espíritos superiores, encarregados somente de dirigir o aperfeiçoamento moral. Por sua própria inferioridade, tornam-se uma engrenagem essencial à obra geral da criação. Então essa obra geral da criação para nós também é um enigma, um grande enigma, como diria Leon Denis. Porque falarmos sobre a obra geral da criação significa o que exatamente Deus criou, o que exatamente pode evoluir, o que não pode, como se dá essa evolução, quem são os responsáveis por essa evolução. Então, como nós olhamos apenas o mundo do jeito que ele é agora, nós vemos hoje as cidades, vemos a tecnologia, vemos os recursos que temos à nossa disposição, e quando nós voltamos 2.000, 5.000, 10.000 anos no tempo, a gente faz uma comparação do que era o nosso mundo e do que é hoje. E muita gente vai dizer assim, mas naquela época o mundo era muito melhor. Será você seria capaz de viver há 10.000 anos? Raul Seixas que o diga, né? Eu nasci há 10.000 anos e nessa música ele começa a contar todas as histórias que ele viu. E aí nós fazemos uma comparação daquilo que nós somos e daquilo que nós teríamos sido. Como o mundo é hoje e como o mundo foi. Então, o que é exatamente fazer parte dessa obra da criação? Quando nós falamos sobre as forças da natureza, lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca que os elementos evoluem, os seres evoluem, né, do átomo ao arcanjo. E coloca que muitas vezes nós temos seres primitivos da natureza que agem instintivamente pela sua sobrevivência, mas que não se dão conta que fazem parte de um mecanismo muito maior. Os corais, por exemplo, que são seres muito primitivos, que se desenvolvem grudados em rochas e vão depois se somando e somando e somando, e não se dão conta que criam ilhas. E essas ilhas são habitadas por outros seres mais evoluídos, e os corais continuam ali, quietinhos, grudados nas rochas, se alimentando daquilo que a água traz para eles, e eles nem percebem. Assim como os próprios insetos que nós temos hoje. Os insetos, uma formiga se dá conta da sua existência? Não, mas ela trabalha incessantemente. Colocar seres mais bonitinhos, vai? A borboleta, a abelha, os pássaros, se dão conta da sua função da natureza? Sem eles nós não teríamos a polinização. Sem eles nós não teríamos toda a vegetação que tem à nossa volta. E eles fazem isso simplesmente cumprindo uma regra, a regra da sobrevivência. Atuam na natureza de uma forma fundamental, sem perceberem a sua utilidade. E nós, por nossa vez, também agimos no nosso dia a dia, levantamos, acordamos, vamos trabalhar, produzimos, voltamos para casa, nos relacionamos com as pessoas, né, da nossa sociedade, da nossa família, e nós achamos que a vida se resume a isso. E na verdade nós somos aquela abelhinha ou aquela borboleta que todos os dias vai polinizando as plantas para poder fazer com que a natureza evolua. Então o nosso papel, sem dúvida nenhuma, é muito mais complexo. Mas muitas vezes nós sequer não nos damos conta do porquê existimos, do que nós estamos fazendo aqui. E continuaremos ainda agindo dessa forma inconsciente
ou parcialmente inconsciente, enquanto nós não evoluímos na nossa consciência. Dudu perguntou, né, e quem ensinou isso aos insetos? Forças da natureza, e nós chamamos essa força da natureza de Deus, que dotou esses insetos, dotou esses animais de instintos, de mecanismos que simplesmente vão evoluir. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá. Continuando. Então vemos aqui, né? Por sua própria inferioridade, tornam-se uma engrenagem essencial à obra geral da criação. Por outro lado, se os tivesse criado infalíveis, isso é, isentos da possibilidade de fazer o mal, eles fatalmente teriam sido impelidos ao bem como mecanismos bem preparados que te fizessem automaticamente obras de precisão. Mas então, não mais livre-arbítrio e, por conseguinte, não mais independência. Assemelhar-se-iam a esses homens que nascem com uma fortuna feita e se julgam dispensados de nada fazer. Submetendo-os à lei do progresso facultativo, Deus quis que tivessem o mérito de suas obras, a fim de terem direito à recompensa e desfrutarem a satisfação de haver conquistado suas próprias posições. Então, naturalmente, nós poderíamos dizer assim, mas eu preferiria, né, ter nascido sem precisar fazer muita força para poder viver, para chegar tudo pronto, tudo rico, uma grande herança, todo conforto. E o que seria de nós vivendo nessa ociosidade? Claro que na nossa visão, não, para mim está ótimo. Mas e dentro desse processo evolutivo, qual seria exatamente a contribuição que isso traria para nós? Então podemos até não concordar, podemos até reclamar, mas a lógica existe. Sem a lei universal do progresso, aplicada a todos os seres, monótono, depende, Silvia, o problema assim, não é a monotonia, é o que você faz para preencher sua vida. Porque muita gente que tem grandes fortunas tem uma vida extremamente dinâmica, mas é uma dinâmica assim, hoje eu gastei dinheiro comprando um carro, amanhã eu vou correndo porque eu tenho que esquiar, depois eu vou para uma praia, nossa, eu não tenho tempo para nada. Mas a pergunta é, mas o que exatamente produz? Absolutamente nada, apenas desfruta de prazeres. Então, sem a lei universal do progresso, aplicada a todos os seres, outra teria sido a ordem de coisas a estabelecer. Sem dúvida, Deus tinha a possibilidade. Por que não o fez? Teria feito melhor se o tivesse agido de outro modo? Nessa hipótese, ter-se-ia enganado. Ora, se Deus pôde enganar-se, é que não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Desde que não se o pode conceber sem a perfeição infinita, deve-se concluir que o que fez é o melhor. Se ainda não estamos aptos a compreender os seus motivos, por certo o poderemos mais tarde num estado mais adiantado. Enquanto isso, se não podemos sondar as causas, podemos observar os efeitos e reconhecer que tudo no universo é regido por leis harmônicas cuja sabedoria e admirável previdência confundem o nosso entendimento. Muito presunçoso, pois, seria aquele que pretendesse que Deus deveria ter regulado o mundo de outra maneira, pois isso significaria que, em seu lugar, teria feito melhor. Tais são os espíritos cujo orgulho e ingratidão Deus castiga, relegando-os a mundos inferiores, de onde só sairão quando, baixando a cabeça sob a mão que os fere, reconhecerem o seu poder. Deus não lhes impõe esse reconhecimento, quer que seja voluntário e fruto de suas observações, razão porque os deixa livres e espera que, vencidos pelo próprio mal que a se atraem, se voltem para ele. A isso respondem: compreende-se que Deus não tenha criado os espíritos perfeitos, mas se julgou conveniente submetê-los todos à lei do progresso, não teria podido, pelo menos, criá-los felizes?
sem os sujeitar a todas as misérias da vida? A rigor, compreende-se o sofrimento para o homem em vista de suas faltas, mas os animais também sofrem. Entredevoram-se, os grandes comem os pequenos. Há alguns cuja vida não passa de longo martírio. Como nós, têm o livre-arbítrio ou agiram de modo a receber o castigo divino? Aqui nós chegamos então naquele ponto, né? A gente viu que todo o desenvolvimento da ideia que nós trouxemos até aqui serve agora de base para entendermos, pelo menos tentarmos entender aquilo que foge a essa lei ou esse caminho que nós trilhamos até agora. Quando a gente fala sobre lei do progresso, perfeição, sofrimento e tudo mais, nós devemos trazer isso para a nossa realidade. Nós vemos, por exemplo, o Estado Islâmico, um tema recorrente na mídia, devido a todas as atrocidades e violência que tem provocado. Por que Deus permite que isso aconteça? E aí então nós avaliamos o passado, o presente e o futuro. Nós vemos que esses indivíduos não foram criados do nada. Eles se desenvolveram para chegar onde estão. Mas o que fez com que eles se desenvolvessem? Por que houve toda essa distorção de valores? O que é necessário agora para corrigir tudo isso? Causa e efeito. Podemos até não conhecer a causa, mas começamos agora a compreender os efeitos. E temos que trabalhar agora para fazer com que isso se transforme. Então nós vimos aqui agora sobre a questão de causa e efeito, uso do livre-arbítrio que traz para nós benefícios ou malefícios. Mas e no caso dos animais, que não têm livre-arbítrio tão desenvolvido a ponto de gerar uma consequência moral tão complexa? Tal ainda a objeção que por vezes fazem e à qual os argumentos acima podem servir de resposta. A despeito disso, juntaremos algumas considerações. Sobre o primeiro ponto, diremos que a felicidade completa é o resultado da perfeição, já que as vicissitudes originam-se da imperfeição. Criar espíritos perfeitamente felizes fora criá-los perfeitos. A questão dos animais exige alguns desenvolvimentos. É incontestável que eles têm um princípio inteligente. De que natureza é esse princípio? Que relações tem com o do homem? É estacionário em cada espécie ou progressivo ao passar de uma espécie a outra? Qual o limite de progresso? Marcha paralelamente com o homem? Ou é mesmo o princípio que se elabora e ensaia a vida nas espécies inferiores, para mais tarde receber novas faculdades e sofrer a transformação humana? São outras tantas questões até hoje insolúveis, e se o véu que cobre esse mistério ainda não foi levantado pelos espíritos, é porque seria prematuro. O homem ainda não está maduro para receber toda a luz. É certo que vários espíritos deram teorias a respeito, mas nenhuma tem um caráter bastante autêntico para ser aceita como verdade definitiva. Assim, até nova ordem, não se pode considerá-las senão como sistemas individuais. Só a concordância pode dar-lhes a consagração, pois aí está o único verdadeiro controle dos ensinos dos espíritos. Eis porque estamos longe de aceitar como verdades irrecusáveis tudo quanto ensinam individualmente. Um princípio, seja qual for, para nós só adquire autenticidade pela universalidade do ensinamento, isto é, por instruções idênticas, dadas em todos os lugares, por médios estranhos entre si, e que não sofram as mesmas influências, notoriamente isentos de obsessões e assistidos por espíritos bons e esclarecidos. Por espíritos esclarecidos, pela elevação, deve-se entender-se os que provam a sua superioridade pela elevação do pensamento e pelo alto alcance de seus ensinos, jamais entrando em contradição e não dizendo nada que a lógica mais rigorosa não possa admitir. É assim que foram controladas as diversas partes da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos
em O Livro dos Médiuns. Tal não é ainda o caso da questão dos animais, razão porque não tomamos uma decisão. Até constatação mais séria, não se devem aceitar teorias que possam ter ser dadas a respeito, senão com muita reserva, e esperar a sua confirmação ou negação. Em geral, nunca haveria excesso de prudência em relação a teorias novas, sobre as quais poderíamos ter ilusões. Assim, quantas vimos desde a origem do Espiritismo que, entregues prematuramente à publicidade, só tiveram uma existência efêmera. Assim será com todas as que apenas tiverem caráter individual e não houverem passado pelo controle da concordância. Em nossa posição, recebendo comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados em diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais houve concordância. Aqui Kardec faz um comentário interessante, porque ele coloca assim, na posição dele. Qual é a posição dele? De centralizador das comunicações dos espíritos, porque de vários centros espíritas, quase 1000 centros espíritas que ele colocou, essas comunicações então chegavam nessas instituições e as pessoas enviavam para ele. E ele então ia publicando, ia controlando, e ele tinha a oportunidade de pegar uma comunicação que vinha da América com outra que vinha da Ásia e comparar, quando elas eram do mesmo tema. E ele falava assim, mas na Ásia falaram uma coisa, na América falaram outra, aqui na Europa falaram outra. Então esse tema tem ali uma certa discordância. Mas muitas vezes eram temas que falavam a mesma coisa. Ele falava assim, bom, aqui nós estamos vendo uma concordância. Foi essa observação que nos guiou até hoje e nos guiará igualmente nos novos campos do que o Espiritismo é chamado a explorar. É assim que, desde algum tempo, notamos nas comunicações vindas de vários lados, perto da França, tanto da França quanto do estrangeiro, uma tendência para entrarem numa via nova, por meio de revelações de uma natureza toda especial. Essas revelações, dadas muitas vezes em palavras veladas, passaram despercebidas por muitos dos que a obtiveram. Muitos outros se acreditaram os únicos a recebê-las. Tomadas isoladamente, para nós não teriam valor, mas a sua coincidência lhes dá alto prestígio, devendo ser julgadas mais tarde quando chegar o momento de serem entregues à luz da publicidade. Sem essa concordância, quem poderia estar seguro de ter a verdade? A razão, a lógica, o raciocínio, sem dúvida são os primeiros meios de controle que devem ser usados. Em muitos casos isso basta, mas quando se trata de um princípio importante, da emissão de uma ideia nova, haveria presunção em crer-se infalível na apreciação das coisas. É, aliás, um dos caracteres distintivos da revelação nova, o ser feita em toda parte e ao mesmo tempo. Assim ocorreu com as diversas partes da doutrina. Aí está a experiência para provar que todas as teorias audaciosas, dadas por espíritos sistemáticos e pseudo-sábios, sempre foram isoladas e localizadas. Nenhuma se tornou geral, nem pôde suportar o controle da concordância. Várias até caíram no ridículo, prova evidente de que não estavam com a verdade. O controle universal é uma garantia para a futura unidade da doutrina. Essa digressão afastou-nos um pouco do assunto, mas era útil para dar a conhecer de que maneiras procedemos no que respeita a teorias novas concernentes ao Espiritismo, que está longe de haver dado a última palavra sobre todas as coisas. Não as emitimos senão depois de terem recebido a sanção de que acabamos de falar, razão porque algumas pessoas, um tanto impacientes, surpreendem-se com o nosso silêncio em certos casos. Como sabemos que cada coisa virá a seu tempo, não cedemos a nenhuma pressão, venha de onde vier, pois conhecemos a sorte dos que querem ir muito depressa e terem em si mesmo e em suas próprias luzes uma excessiva confiança. Não queremos colher um fruto antes que amadureça, mas tenham certeza, quando vier maduro,
não o deixamos cair. Estabelecido esse ponto, pouco nos resta dizer sobre a questão proposta, pois o ponto capital ainda não pôde ser resolvido. Está provado que os animais sofrem, mas é racional imputar esses sofrimentos à imprevidência do Criador ou a uma falta de bondade de sua parte porque a causa escapa à nossa inteligência, como a utilidade dos deveres e da disciplina escapa ao escolar? Ao lado desse mal aparente, não se vê brilhar a sua solicitude pelas mais ínfimas criaturas? Não são os animais providos de meios de conservação apropriados ao ambiente em que devem viver? Não se vê sua pelagem desenvolver-se mais ou menos conforme o clima? Seus órgãos de nutrição, suas armas ofensivas e defensivas, proporcionadas aos obstáculos a vencer e aos inimigos a combater? Em presença de fatos tão multiplicados, cujas consequências só escapam ao olho do materialista, há fundamento em dizer que não existe providência para eles? Não, certamente, embora nossa visão seja muito limitada para julgar a lei do conjunto. Nosso ponto de vista, restrito ao pequeno círculo que nos rodeia, só nos deixa ver irregularidades aparentes. Mas quando nos elevamos pelo pensamento acima do horizonte terreno, tais irregularidades se apagarão diante da harmonia geral. O que mais choca nessa observação localizada é a destruição de uns seres pelos outros. Já que Deus prova a sua sabedoria e a sua bondade em tudo o que podemos compreender, forçoso é admitir que a mesma sabedoria presidida ao que não compreendemos. Aliás, só exageramos a importância dessa destruição, porque sempre a ligamos à matéria, consequência do estreito ponto de vista em que se coloca o homem. E isso, falando agora sobre a lei de destruição, que quando nós falamos em destruição, nós falamos em matéria destruída, mas nós não pensamos nas consequências morais dos princípios espirituais envolvidos. Em definitivo, só se destrói o envoltório. Aqui nós estamos falando do sofrimento dos animais, na morte dos animais, destruição dos animais. Nós vemos essa destruição do corpo físico, mas não estamos levando em consideração o princípio inteligente que passa por essa experiência. O princípio inteligente não é aniquilado, e o espírito é tão indiferente à perda de seu corpo quanto o homem é de sua roupa. Essa destruição dos invólucros temporários é necessária a formação e manutenção de novos envoltórios, que se constituem com os mesmos elementos sem que o princípio inteligente seja atingido, quer nos animais, quer nos homens. Resta o sofrimento, que por vezes leva à destruição desse envoltório. O Espiritismo nos ensina e prova que o sofrimento no homem é útil ao seu avanço moral. Isso pelo livre-arbítrio, lei de causa e efeito e tudo mais. Quem nos diz que os dos animais também não tenham utilidade, que não seja, na sua esfera, e conforme certa ordem de coisas, uma causa de progresso? É verdade que isso não passa de uma hipótese, mas ao menos se apoia nos atributos de Deus, a justiça e a bondade, enquanto as outras são de sua negação. Tendo a questão da criação dos seres perfeitos sido debatida em sessão da Sociedade Espírita de Paris, o espírito Erasto ditou a respeito a seguinte comunicação: sobre a não perfeição dos seres criados. Então Erasto era ali um dos grandes orientadores da sociedade parisiense e trouxe então essa comunicação. Por que Deus não criou perfeitos todos os seres? Em virtude mesmo da lei do progresso. É fácil compreender a economia dessa lei. Aquele que marcha está no movimento, isto é, na lei da atividade humana. Aquele que não progride, e por essência se acha estacionário, incontestavelmente não pertence à gradação ou à hierarquia humanitária. Explico-me e me compreendereis facilmente.
O homem que nasce numa posição mais ou menos elevada acha sua situação nativa um dado estado a ser, de ser. Pois bem, ele está certo de que sua vida inteira se passasse nessa condição de ser, sem que lhe tivesse trazido modificações por sua ação ou pela de outrem. Declararia que suas modificações, declararia que sua essência é monótona, enfadonha, fatigante, numa palavra, insuportável. Acrescento que ele teria perfeita razão, considerando-se que o bem só é bem relativamente ao que lhe é inferior. Isto é tão certo que se puserdes o homem num paraíso terrestre, num paraíso onde não se progrida mais, em dado tempo ele achará sua existência insustentável, e aquela morada um impiedoso inferno. Daí resulta, de maneira absoluta, que a lei imutável dos mundos é o progresso ou o movimento para a frente. Isto é, todo espírito que é criado está inevitavelmente submetido a essa grande e sublime lei da vida. Consequentemente, tal é a própria lei humana. Aqui a gente coloca uma questão importante. A gente percebe que muitas vezes nós temos nos grandes círculos ou nos altos círculos sociais de pessoas com alto poder aquisitivo, com altas posições, drogas, suicídios, infelicidade. Isso mostrando que esse suposto paraíso terreno, na verdade, se ele não tiver o estímulo do trabalho e da evolução, veremos facilmente o homem cair então na sua própria desgraça. Só existe um ser perfeito, e não pode existir senão um, Deus. Ora, pedir ao Ser Supremo a criação de espíritos perfeitos seria pedir-lhe que criasse algo semelhante e igual a ele. Formular semelhante proposição não será condená-la previamente? Ó homens, por que perguntar sempre a razão de ser de certas questões insolúveis e acima do entendimento humano? Lembrai-vos sempre de que só Deus pode ficar e viver a sua imobilidade gigantesca. Ele é suprassumo de todas as coisas, o alfa e o ômega de toda a vida. Crede, meus filhos, jamais busquei erguer o véu que cobre esse grandioso mistério, que os maiores espíritos da criação não abordam sem estremecer. Quanto a mim, humilde pioneiro da iniciação, tudo quanto vos posso afirmar é que a imobilidade é um dos atributos de Deus, ou do Criador, e que o homem e tudo que é criado tem como atributo a mobilidade. Por que imobilidade aqui a gente lembra, né? Porque Deus sendo imóvel não significa ser ocioso, mas é que Deus já atingiu, já existe na posição suprema, enquanto o homem precisa se movimentar, sair da sua condição inferior para chegar na sua condição superior. Deus já está imóvel na sua condição de perfeição. É nesse sentido que ele fala sobre imobilidade, e não a imobilidade no sentido de ociosidade. Compreendeis, se puderdes compreender, ou então esperai que chegue a hora de uma explicação mais inteligível, isto é, mais ao alcance do vosso entendimento. Não trato senão dessa parte da questão, pois apenas quis provar que não tinha ficado estranho a vossa discussão. Sobre todo o resto, reporto-me ao que foi dito, já que todos me pareceram da mesma opinião. Daqui a pouco falarei de outros casos que foram assinados, o caso dos Poitiers. Depois aqui a gente entra nessa parte. Então aqui a gente viu que muitas vezes, para a gente já concluir aqui o nosso raciocínio, a gente viu que essa razão de ser de muitas coisas nem sempre está ao alcance da nossa compreensão. Mas o que é fundamental é entender que Deus, sendo perfeito, com todos os atributos no mais alto grau, ou no grau supremo, sempre tem uma razão positiva para todas as coisas, mesmo que aparentemente para nós seja ali uma causa de sofrimento. Sobre a questão, ou causa de dor, sobre a questão especificamente do sofrimento dos animais,
Emmanuel trouxe para nós uma comunicação através do Chico, no livro Aulas da Vida. Essa comunicação, essa mensagem, ela é intitulada Animais em Sofrimento. Então aqui a gente vai trazer a resposta que vocês queriam, pelo menos mais um entendimento sobre aquilo que diz respeito a esse tema. Então, animais em sofrimento, diz Emmanuel para nós. Se os animais estão isentos da lei de causa e efeito, em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assunto aparentemente relacionado com injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Então aqui ele fala para nós que nós temos que entender a dor acima simplesmente daquele sofrimento, mas entender a dor no mais alto padrão de entendimento, entendendo-a como parte de um processo educativo e evolutivo. Ninguém sofre de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola? E isso, quer dizer, esse constrangimento vem exatamente, nessa época de retorno de férias. Por que a criança tem que voltar a fazer lição de casa? Por que tem que acordar cedo? Por que tem que ficar naquela condição de obediência, se distanciar dos prazeres que tinha em casa, do conforto do lar, das brincadeiras? Exatamente para que possa se instruir. Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através do trabalho paciente e intransferível. Osmose é quando você aproxima ali dois corpos e existe uma transferência de elementos, de substâncias. Nesse caso, encostar a cabeça na cabeça do colega, você absorve o conhecimento que ele tem. Ou então você conecta um cabo USB da mente do mais inteligente para o menos inteligente, para o mais ignorante, e simplesmente transfere dados. Não é assim que acontece, mas sim através do trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-la na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos, desse modo, que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão, e atingindo a razão, entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça avançando da inteligência e da sublimação. A dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. A dor física, acrescida de dor moral do homem, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude, e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Então nós temos ali esse desenvolvimento, essa evolução através desses estímulos. Mais uma vez nós poderíamos perguntar, mas Deus não podia ter criado todos os seres sem a dor? Poderia, mas sem a dor, como força educativa, nós muitas vezes não desenvolveríamos percepções. Nós não conquistaríamos o mérito da evolução. Então,
ainda fica a pergunta, mas eu não concordo com o sofrimento dos animais. Isso porque, na nossa visão, ainda limitada, a dor é apenas algo que proporciona o sofrimento, mas não é algo que traz um princípio inteligente de uma condição inferior e o conduz para uma condição superior. Além do mais, a própria convivência dos animais conosco, seres humanos, faz com que nós também desenvolvamos valores e desenvolvamos sensibilidades para facilitar esse nosso entendimento. Eis aí a diferença, né, ou a função. André Luiz trouxe no livro Sinal Verde para nós orientações sobre o nosso comportamento perante os animais. Então nós vamos ver aqui agora o que os animais provocam em nós em termos de despertar de consciência, em termos de estímulos, também para o nosso desenvolvimento. Porque assim como nós, os animais, evoluem através desse estímulo, nós também evoluímos através do estímulo trazido pelos animais. E também ajudamos os animais a evoluírem através dos estímulos que nós oferecemos. Então, perante os animais, André Luiz diz: abster-se de perseguir e aprisionar, matar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas no desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Isso nós vemos com facilidade, né? Com rodeios, com pesca esportiva, caça esportiva, corridas de animais, brigas de galo, que nós vemos aí pelo mundo afora. No contato com os animais, a que devote estima, governar os impulsos de proteção e carinho, a fim de não cair em excessos obcecantes, a pretexto de amá-los. Toda paixão cega a alma. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo em exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Opor-se ao trabalho excessivo dos animais, sem lhes administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa a justiça. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Fulgir em todos os planos. Apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva aliam-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Aqui uma passagem de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Então, pessoal, a gente viu que esse tema ele é bastante complexo. Nós precisamos de muito tempo para debatê-lo, para compreendê-lo. Mas nós vimos aqui, primeiro, essa explicação de Emmanuel interessante sobre o estímulo da dor, assim como o estímulo também do amor. Lá em cima vocês colocaram uma observação interessante. Eu não me lembro quem colocou, acho que foi você, Sandra, que você comentou sobre que muitas vezes animais parecem que se tornam seres humanos e muitas vezes seres humanos se tornam como animais. Na verdade, nós estamos fazendo comparações, né? Tem som, pessoal? Ok, por favor? Alô, estamos com som? Voltou, alô? Voltou o som? Ok, né? Beleza. Para vocês que saíram, né? O problema não era com vocês não, era problema aqui do Pautalk.
Então, quando nós falamos, né, que muitas vezes homens parecem animais e animais parecem homens, isso pode até ser assim uma comparação poética, mas ela é completamente fora da realidade. Nós muitas vezes vemos seres humanos tendo comportamentos primitivos, dados ainda à sua natureza. Mas nós temos os animais no seu devido lugar. Um animal acuado, um animal ferido, ele mostra aquilo que ele é. Um animal bem alimentado, envolto com carinho, ele mostra também aquilo que ele recebeu e ele retribui da mesma forma. O ser humano é a mesma coisa. Um ser humano desprezado, um ser humano não compreendido, ele também age de uma forma instintiva. Então é muito interessante a gente comparar uma pessoa violenta na sociedade com um animal doméstico que nós temos em casa. Mas e se nós compararmos um ser humano com um animal que vive numa floresta, que vive de uma forma selvagem? Aí nós não podemos sequer comparar. Então nós temos que ser muito racionais, muito lógicos na nossa análise, para evitarmos esse tipo de comparação que era bastante injusta. Você falar assim que o homem que comete uma violência numa grande cidade, ele é um perfeito animal. Os animais, na verdade, são aqueles que nós encontramos na vida selvagem. E aqueles que são domesticados, como o próprio título diz, domesticado significa que ele já começa a desenvolver valores no relacionamento com os seres humanos. E da mesma forma que nós nos apiedamos dos animais que sofrem abandono, dos animais que são abatidos para servirem de alimentos, vestuário, dos animais que passam por algum tipo de doença ou de algum tipo de agressão, nós estamos nos sensibilizando. E esse mesmo contato que nós temos com essas experiências dos animais faz com que nós nos sensibilizemos, muitas vezes sem nos sensibilizarmos com o próprio sofrimento do ser humano. Então servem para nós de estímulos que muitas vezes nós não recebemos no próprio contato com os nossos semelhantes. Nos sensibilizamos com animais abandonados, mas muitas vezes nos esquecemos das pessoas que são abandonadas. Nos sensibilizamos com os animais que sofrem, mas não nos sensibilizamos com o ser humano que sofre. Então servem para nós de estímulos variados, e na verdade é uma reciprocidade. Os animais são estimulados através de experiências próprias e em contato com o ser humano, assim como nós, seres humanos, nos sensibilizamos e nos desenvolvemos através de experiências próprias e também em contato com os animais e com outros seres. Então pensemos sempre que todas essas experiências chegam para nós, mas o animal não te abandona, já o ser humano sim. Se eu colocar você no meio de uma savana africana, ao lado de hienas, crocodilos e leões, você não só não será abandonada, como será devorada. Então a gente lembra sempre que os animais, dependendo do seu estado, sim, ele pode provocar essa violência, mas ele pode também demonstrar fidelidade. O ser humano é a mesma coisa. O ser humano que tem afeto, que já é sensível a isso tudo, ele também. É a mesma coisa, nós fazemos sobre essa questão do desenvolvimento dos valores, das virtudes, das emoções, dos sentimentos. Então, da mesma forma que nós temos animais que estão ali naquela condição de domesticação, de demonstrarem afeto pelos humanos com quem ele convive, nós temos também seres humanos que ainda se encontram insensíveis, que saíram há pouco tempo, né, entre aspas, das condições primitivas em que se encontravam e estão em desenvolvimento. E esses mesmos seres, esses mesmos homens que hoje demonstram violência, daqui a algumas encarnações serão seres amorosos. Da mesma forma que esses animais que demonstram ainda essa condição selvagem, no futuro eles também se mostrarão como seres domesticados e começarão a desenvolver raciocínios, desenvolver emoções, sentimentos. Foi até perguntado, né, acho que foi a Fraterna que perguntou, se os animais chegariam à condição humana. Todos os seres evoluem. Nós não sabemos ainda de que forma se dá essa evolução. Mas nós vemos gradualmente
né, na própria história da humanidade, aqueles seres que antes eram primitivos, hominídeos, chegaram à condição de seres humanos. Então eles vão evoluindo. De que forma que esses valores são agregados, de que forma que esses espíritos vão se desenvolvendo, isso para nós ainda é um grande mistério. Mas certamente existe a evolução. É algo que para nós ainda não está ao alcance, esse véu ainda não foi desvendado. E quando Kardec coloca que esse véu não foi desvendado, ele dizia que naquela época em que Darwin trazia a teoria da evolução das espécies, né, não apenas forma perispirística, Dudu, porque isso nós falamos em forma, mas nós falamos ainda na questão do próprio desenvolvimento intelectual e moral. Os animais, por exemplo, eles são dotados de um livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio muito restrito às suas necessidades imediatas. Eles têm ainda afetos, mas afetos muito vinculados ao estímulo que eles recebem. Tanto é assim que eles gostam daqueles que são os seus cuidadores, né, os seus tutores. Eu não gosto de falar dono de animal, mas na verdade eles são tutores, né? Então eles desenvolvem afeto para seus tutores, mas agridem aqueles que eles não conhecem. Então eles continuam ainda sendo primitivos na sua natureza. Você pega, por exemplo, o carteiro, aquele que é um visitante, um indivíduo desconhecido que entra na sua casa, dificilmente o seu animal chega com o rabo abanando. Mas com você ele brinca com a bolinha, ele é carinhoso e tudo mais. No portão da sua casa, no portão do seu condomínio, ele sai latindo desesperado para quem passa na frente. E isso mostra a sua natureza ainda primitiva. Então nós não podemos medir o animal quando ele está deitado, né, no seu colo, no sofá, enquanto você assiste novela. Mas e quando você coloca o seu animal junto com outros animais ou com pessoas desconhecidas no portão da sua casa? Ele se torna exatamente uma fera. Então isso mostra o quê? Que a sua natureza continua sendo animal, embora ele tenha ali demonstrações de carinho para aqueles que oferecem carinho para ele. Então não pensemos que os animais são seres humanos. E não façamos comparações entre seres humanos com os animais. Cada um se encontra no seu estágio evolutivo. Cada um ali está evoluindo, sendo estimulado de alguma forma, mas cada um mantendo ainda a sua natureza. Porque aquele mesmo indivíduo violento, que na rua demonstra o seu lado primitivo, dentro de casa ele carrega sua criança no colo, ele abraça e beija seus afetos. Ele também tem os seus momentos mais elevados, como ele também tem os seus momentos primitivos. Mas cada um atuando dentro da sua faixa evolutiva. E não pensemos em fazer mais ou fazer menos com aquilo que realmente eles são. A Helena colocou, né, animais na espiritualidade. Podemos falar também, são temas interessantes. Tem bastante coisa para a gente falar sobre esses assuntos. Mas, infelizmente, nós temos ainda muito pouca informação. Porque os espíritos ainda não foram muito claros nessas observações, né? Mas, gradualmente, a gente vai tratando dessas questões. Pessoal, eu não sei se consegui trazer para vocês aquilo que vocês esperavam, porque também, da mesma forma que vocês têm dúvidas, eu também tenho muitas dúvidas. Né, tenho ali muitas limitações, são poucas informações que nós temos, mas pelo menos o fato de nós falarmos sobre esse assunto já é para nós um estímulo para buscarmos mais resposta, para pesquisarmos cada vez mais. Temos muitos livros que são publicados sobre a questão dos animais, que se encontram aí à nossa disposição. Então, se vocês tiverem oportunidade, pesquisem sobre isso. Né, coloquem no YouTube Animais e Espiritismo. Vocês vão encontrar ali a doutora Irvênia Prado falando sobre isso, dando palestras sobre isso, entrevistas. Né? Então é sempre muito interessante buscarmos essas informações. Então, os animais, por exemplo, um debate sempre caloroso, quando se fala dos animais, é a respeito da alimentação. Podemos nos alimentar dos animais ou não podemos? Obrigado a vocês. Então, esse é um tema que a gente pode resumir assim, né? Os animais, por exemplo, podemos nos alimentar dos animais ou não podemos? Podemos nos alimentar dos animais ou não podemos? Né? Obrigado a vocês. Então, esse é um tema que a gente pode resumir assim, né? Os animais, por exemplo, podemos nos alimentar dos animais ou não podemos? Né? Obrigado a vocês. Então, esse é um tema que a gente pode resumir assim, né?
não deveriam ser utilizados como alimento. Todos nós deveríamos nos abster do consumo de carne e vivermos todos como vegetarianos. E aí então uma grande questão que a gente coloca: e aquelas pessoas que não têm alimentação vegetal para poder consumir? Pessoas que moram no litoral, pessoas que moram em montanhas, que dependem da pesca, dependem do pastoreio. Nós vamos fazer essas pessoas morrerem de fome? Quem estão sendo cruéis agora? Quem está sendo cruel agora? Então, na verdade, nós percebemos que o nosso mundo ainda tem dependência, existe uma interdependência dessa alimentação vegetal e alimentação animal. Aqueles que conseguirem se libertar dessa dependência do alimento carnívoro, né, ou da condição de carnívoro, do alimento animal, e puder viver apenas de alimento vegetal, que faça bom uso disso. Porque, do contrário, nós estamos privando pessoas da sua alimentação mais básica. Porque não existe ainda esse equilíbrio, essa produção que consiga atingir todos os pontos do nosso planeta. O animal, a carne animal, né, o alimento animal, ele é aquilo que é mais fácil de se produzir. Antigamente você caçava e se alimentava. Já a agricultura dependia da produção, do cultivo, do tempo. E o tempo, nem todo mundo tem tempo. Não adianta você esperar 6 meses por uma planta dar fruto se a sua fome é todo dia. Então você pesca, você caça e você come na hora. E a agricultura depende de uma série de fatores. Foi assim que tudo foi se desenvolvendo na vida do homem. E conforme a gente vai evoluindo, é uma tendência natural que nós não apenas desenvolvamos os nossos recursos e a nossa tecnologia para nos oferecer alimento em abundância, principalmente o alimento animal, o alimento vegetal, e moralmente a gente vai também se distanciando desse consumo. Mas não existe uma imposição. Você não pode obrigar uma pessoa a deixar de se alimentar com aquilo que ela precisa, ou daquilo que ela acha ainda precisar. Tudo vem no seu tempo certo. Vai chegar um momento em que nós não teremos mais esse vínculo com o nosso corpo físico e começaremos então a viver de uma forma mais equilibrada, até mesmo para o benefício, né, para o nosso benefício. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso tema livre de hoje. Como eu falei para vocês,